de falar que Naim era uma cidade pequena, bem pequenininha. Eu estava sentada ali e eu me emocionei, porque Deus usa coisas pequenas. Deus usa o improvável, né? Naim era uma cidadezinha e dali foi realizado um grande milagre, uma ressurreição, né? Era algo muito diferente para a época. E Deus quer te usar, querido. Mesmo você sendo pequeno, eu me sentia muito pequena. Eu fui lá no meu passado, sabe? Demorei a andar, demorei a falar lá em Minas. Então, assim, as crianças não escutem, mas eu fiz xixi na cama até 12 anos. Então, assim, cheia de traumas, cheia de problemas. E Deus tem me usado poderosamente. Glória a Deus. Deus tem me usado para glorificar o seu nome. Deus tem me usado como serva do Senhor. E Deus quer te usar. Deus quer usar você, por mais que você se sinta pequeno. Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Então não se sinta diminuído, desprezado. Porque mesmo pequenininho, do jeito que você é, você vai resplandecer de tal forma que todos vão glorificar o nome do Senhor através da sua vida. E essa viúva, o nome já diz, ela era viúva. E ela perde o filho único. A Bíblia diz também filho único. Então, ser viúva naquela época era muito diferente. Porque hoje em dia você fica viúva e ganha uma pensão, né? Você fica praticamente aposentada. Mas naquela época, ser viúva era perder o seu provedor. Porque as mulheres não trabalhavam naquela época. E se você tivesse um filho homem, você tinha a esperança desse filho homem trabalhar e te sustentar. E ela perde também o seu único filho. A Bíblia ressalta que é o único filho. Eu não sei o que você tem perdido, o que você perdeu, se é um emprego, se é um trabalho, se é um relacionamento, né? Se é uma esperança, mas Deus quer ressuscitar sonhos nessa noite. Deus quer renovar teus planos. Deus quer te dar esperança. Porque a perda, infelizmente, ela vem. Mas Jesus é a vida. E Jesus está aqui nesse momento. E Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para ressuscitar. Né? Imagina restaurar sonhos, devolver emprego, trazer um relacionamento. Não estou fazendo propaganda, trazer relacionamento 7 dias e depois não, tá, gente? Mas Deus tem esse poder para renovar a tua vida, para renovar a sua esperança. E a Bíblia diz que Jesus, Ele olhou, né, para essa mulher. Ele vendo, o Senhor vendo, moveu-se de íntima compaixão. Você entrou aqui e provavelmente ninguém aqui, né, tem baixa, tirando a tia Dalva que tem baixa visão, todo mundo te olhou. Mas Jesus olha pra gente de um jeito diferente. Quando Jesus nos olha, Ele ressuscita sonhos, Ele restaura histórias, Ele renova vidas. Jesus está te olhando nesse momento. Com certeza, Ele está movendo íntima compaixão em relação ao seu problema, em relação à sua situação. A gente olha o outro e às vezes a gente até esquece o que o outro está vestindo. Ou às vezes a gente olha para julgar mesmo, né? Olha de cima a baixo. Mas Jesus vai sempre te olhar. Toda vez que Jesus te olhar, é para te ajudar. É para ter compaixão da sua vida. É para ter misericórdia da sua vida. E Jesus olha, Ele se compadece e ele fala, não chore. E aí você fala assim, como assim não chore? Como é que eu não vou chorar se eu perdi meu filho? Aliás, meu filho não está aqui hoje, né? Porque eu fiz uma pergunta para ele hoje. Eu falei assim, Pedro, você quer ir ao culto com a mamãe ou com o seu pai? O que ele respondeu? Com o meu pai. E eu nem perdi meu filho. Já deu uma doidinha no coração, você acredita? Imagina perder um filho. E aí alguém chegar e falar, não chore. Só que o não chore eu vou resolver a tua situação. Eu vou entrar com a providência. O Deus, Jesus, foi dado poder para ele, todo o poder, nos céus e na terra. Então, quando Jesus te olhar e falar, não chore, não é um chore de Natália, Miranda. Porque eu realmente não tenho poder para fazer muita coisa pela sua vida. Mas se Jesus chegar e falar assim, não chore, é porque Ele vai te consolar. Ele vai te dar a paz que excede todo conhecimento. Ele vai te dar a vitória. Ele vai resolver os seus problemas. Ele vai entrar com a provisão, querido. Eu não sei o que você está passando. Mas eu não sei se você está em luto. Eu não sei o que você perdeu. Mas Deus quer restaurar e quer ressuscitar esses projetos,
projetos, esses planos. Eu gostaria de falar de sonhos um pouquinho, sobre ressuscitar sonhos, porque eu, até ano passado, eu não tinha mais sonho nenhum. Pra mim, eu estava realizada. Eu falei, pra mim, eu tô realizada. Eu tenho 2 empregos. Eu sou tipo Júlio, tenho 2 empregos. Eu tenho um filho, que é uma benção. É claro que a gente tem um sonho dele ser realizado. Eu falava, gente, eu não tenho sonho mais nenhum. Aí o pastor Ronilson, sabe, Regis? Ele fica na nossa cola. Ele fala assim, olha, você tem que sonhar. Você não pode enterrar teu talento. Você tem que fazer. E eu falei, Senhor, me dá sonhos, Senhor. Me dá projetos. Renova meu entendimento. E eu digo assim, para mim foi bom porque eu estava em Cristo, estava na igreja, mas eu tinha pensamentos ruins. Eu tinha pensamentos, assim, tinha dias que eu levantava e falava assim, vou fazer tudo de novo, vou fazer café da manhã para Pedro, levar na terapia. Tudo para mim era um fardo, né? Eu falava, mãe, se tivesse um botão aqui e dissesse assim, partir o céu, eu ia. Não que eu não vou agora, que eu ainda acho que o céu é muito melhor do que aqui. Mas eu tinha um peso de viver, porque eu não tinha projetos. Já estava entrando meio que em pânico no meu trabalho, já ia trabalhar meio nervosa, 10 anos de estado e nervosa em dar aula. E aí eu fui repreendendo aquilo e Deus me deu sonhos de ir para o YouTube para poder fazer o que eu faço por dinheiro, mas fazer de graça, né? Que é dar aula de matemática no YouTube. E aí eu estava aqui na igreja, estava orando, Senhor, tá com o meu canal do YouTube de matemática, ele falou assim, eu quero que você faça mais um canal. Eu falei, Senhor, mas aí fica difícil, né? Ele falou, eu não quero saber, eu quero que você faça. E esse segundo canal vai ser para glorificar o meu nome. Você vai pregar minha palavra. Mais um canal? Gente, o canal de oração e de versículo está dando mais certo do que o de matemática. Vocês acreditam? E assim, ele falou assim, eu só quero que você fale da minha palavra. E vocês acreditam que o fato de gravar para o YouTube renovou o meu entendimento, renovou meus sonhos, renovou minha perspectiva de vida? Eu melhorei de dentro para fora. Então, se você não tem sonho nenhum, comece a sonhar. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus responde. A gente não pergunta porque Deus responde. E aí a gente fica brincando assim, eu vou não. Eu não. Experimenta pedir ao Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque eu já fiz isso, eu sei que Ele vai mandar eu fazer alguma coisa, eu não quero fazer. Na verdade, você não pergunta ao Senhor, é porque você não quer fazer, você já sabe que Ele vai falar para você fazer alguma coisa. É sim, fala, Deus já fala comigo, fala, mas você não quer perguntar. Então, que Deus renove os seus sonhos, seus projetos essa noite. Que você pergunte, tenha intimidade com o Senhor. Senhor, morreu aquele desejo no meu coração, mas eu creio que o Senhor pode ressuscitar aquele desejo, aquele sonho, aquele projeto, aquele plano. O Senhor pode, Senhor, dar um novo emprego. O Senhor pode renovar relacionamentos. Pessoas que eu deixei de falar, de me comunicar. Senhor, restaura essa relação, Senhor. Libera o perdão no meu coração. O Senhor tem poder para isso. Mas você precisa pedir, precisa clamar. E Jesus, ele diz, não chore, tenha compaixão ali daquela senhora, e ele toca no esquife. A Bíblia diz que ele toca no esquife, tocar no caixão, né? Na alça do caixão. Naquela época, isso era considerado impuro. Ele ficaria 7 dias impuro quando ele toca em algo relacionado a caixão, a defunto, né? A Bíblia fala defunto. E Jesus, ele vem para quebrar padrões. Jesus vem para quebrar protocolos. Jesus vem para quebrar a religiosidade. Quantas pessoas na igreja reféns de doutrina? Nossa, ela está pregando com a unha vermelha. Nossa, ela pintou o cabelo de amarelo. Jesus, ele quer olhar o seu coração. E Jesus muitas vezes reprime esse povo que é doutor da lei. Porque era um tal de ele curou no sábado. Gente, ele curou. Independente do sábado. Mas, infelizmente, a gente segue doutrina. Tem gente que não dá a paz do Senhor para o outro, porque o outro é short. Gente, vamos repreender a religiosidade no nosso meio. Vamos lançar por terra toda a religiosidade. Porque quando a gente quebra a religiosidade no nosso meio, há restauração de vida. Quando a gente quebra protocolos, Deus vai ressuscitar teus sonhos, teus projetos nessa noite. Quando a gente pensa no outro como uma alma que precisa ser restaurada, precisa vir a Cristo, a gente não se importa se ele está com barco de cachaça, a gente não se importa como ele está, a gente quer que ele venha. Aí a gente quer que essa pessoa esteja aqui. Infelizmente, às vezes a
expulsa quem está aqui por causa da nossa religiosidade, por causa da doutrina. E Jesus, ele quer que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E se a gente amar o próximo como a nós mesmos, a gente vai começar a ter um olhar que Jesus teve, que é se mover de íntima compaixão. Quando a gente tem compaixão do outro, todo o protocolo e toda a doutrina cai por terra. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou aquele filho da viúva. Ele declara a vitória ali sobre a vida dela. E ali ela tem uma esperança de ter um filho de volta. Quem não gostaria de ter o filho de volta, né? Quem não gostaria de ter ali a vida do seu filho novamente? E ali ele traz novamente não só a provisão para ela financeira, como uma provisão emocional, porque a gente sabe que quando a gente perde um ente querido, o nosso emocional fica abalado. Então Deus, ele quer renovar na sua vida a parte financeira, a parte física e a parte emocional. Eu não sei se você tem uma dependência emocional, se tem alguém te fazendo sofrer emocionalmente, mas ele quer te cobrir de bênçãos em todas as áreas: física, emocional, financeira e espiritual. Ele quer salvar a tua alma, ele quer cuidar de você de uma forma completa. Sinta o olhar de Deus hoje, nessa noite. Ele está olhando para você nesse momento. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer restaurar sonhos. Ele quer ressuscitar projetos. Ele quer te abençoar por completo. Amém? E aí eu gostaria de louvar ao Senhor com o hino de